E depois mudamos para a igreja da Coab 4, né? Que a igreja foi crescendo, foi para a Coab 4. E lá eu comecei a exercer meu ministério da Menibrac, né? Por incrível que pareça, muitos acham que eu comecei no louvor, no Brasil para Cristo, mas não, eu comecei como tio da escolinha. A irmã Gisele, esposa do presbítero Mário, já fazia parte. Ela foi me dando uns toques, né? Eu falei assim, ó, eu já dava aula lá na Resgate, lá, mas eu não sei como que é, se vocês têm apostila, como que funciona. A irmã Gisele vai me dando uns toques, aí eu comecei dando aula e tal. Aí com isso veio a oportunidade, vou entrar no Ministério do Louvor. Vixe, agora eles vão saber a minha idade. Porque, irmão, sabe onde que eu comecei no Ministério do Louvor? Retroprojetor. É isso que fala o nome? Eu nem lembro. Irmão, aquele negócio que você colocava, aí você ficava assim, ó, a tua mão esquentava, porque você tinha que ficar segurando assim, mudava. Eu falei, meu Deus, que prova que o pastor colocou. Não tem uma coisa que não põe a gente. Não, no calor, irmão, aquilo queimava, era quente, você ligava a luzinha e esquentava muito, irmão. Aí eu falei assim, meu Deus, isso é aprovação. O pastor tá provando pra ver se eu sou apto meu pra cantar. E o pastor já sabia que eu cantava. Eu falei, não, o pastor tá de caô comigo, abração, pastor Roberto. Aí eu comecei trabalhando, né? Eu comecei, quando começava o louvor, eu ficava no retroprojetor. Acabava o louvor, se era o meu dia da escala, eu já corria, já ia pra Menibrac e ficava dando aula, né? De quinta e domingo. E assim eu fui, meu irmão, crescendo, ouvindo a palavra de Deus, me apaixonando a cada dia mais. E eu sempre falo pra vocês, eu sempre falei pra minha família, pros meus irmãos, quem hoje me vê, eu sempre falei que eu sempre cresci sim com esse dom de cantar, dom de música, de família. Eu sempre cresci com esse dom de ficar falando, de verdade, falar, muitas vezes nem consigo parar. Eu sempre fui, assim, comunicativo, pra falar sério. Sempre fui comunicativo, espontâneo. Eu sou mais, entre os irmãos, sou mais tímido, né? Minhas irmãs são mais espontâneas do que eu. Eu sempre fui, e eu cantar, tudo, dar aula na igreja Amir. As ferramentas me deram na igreja em Amir. Mas só que na igreja que eu estou hoje, o Brasil para Cristo, meu irmão, eu só ampliei na igreja aquilo que eu aprendi lá atrás. Então eu falo pra você hoje, não despreze aquilo que você passou. Questionando, nossa Deus, por que aconteceu aquilo comigo? Por que eu fui maltratado? Por que eu fui pisado? Por que não foi me dado oportunidades? Não despreze, meu irmão, tudo aquilo é tratamento para sua história hoje. Porque hoje eu tô aqui para contar minha história, para contar aquilo que Deus fez com a minha vida. Tudo aquilo que eu aprendi na igreja Amir, eu só ampliei aqui na igreja O Brasil para Cristo de Olímpia. E eu falei, cheguei numa hora que aí o pastor me convidou, saí do reto, comecei a fazer parte dos ensaios. E eu falei assim, pastor, tá, mas assim, eu preciso, sim, eu tenho um dom, eu canto, mas eu quero evoluir. Como que eu faço? Eu sei que o senhor toca teclado, o senhor toca violão, o senhor canta, me dá um caminho norte. E com toda a paciência do mundo, porque eu conheço o pastor, meu Deus do céu, mas enfim, com toda a paciência, porque eu também sou difícil. Pensa numa ovelha difícil, Mário, também, pra aprender. Vou imitar o pastor Roberto, mas pia, velho. Meu Deus do céu, eu sou uma ovelha muito difícil pra aprender as coisas, assim, pra aprender, irmão. Pra aprender violão, pra aprender... Até hoje, tô aprendendo violão, nunca consigo. Enfim, até hoje. Ainda que eu falei ainda na live até que hoje. Eu caí, que traz o violão. Eu falei, eu vou trazer. Meu Deus do céu. Toda paciência, o pastor Roberto falou assim, não filho, vem aqui, eu vou te ensinar então, você quer aprender? Eu sei que você tem um dom, meio caminho andado, então eu vou te ensinar. E aos poucos o pastor foi me passando exercício, né, na voz para desenvolver musculatura. E com isso, meu irmão, eu fui atingindo tons que, nossa, uns graves, eu consegui atingir grave, eu consegui atingir agudo. E por incrível que pareça, eu não me achei, que nem eu falei pro Mário, eu sempre fui humilde, meu irmão. Então, entenda, como você tá no ministério, seja humilde, porque Jesus foi humilde. Por onde Jesus passava, ele levava a palavra. Na hora que ele tinha que repreender alguém, ele repreendia. Na hora que ele tinha que ensinar, ele ensinava. Na hora que ele tinha que orar, ele orava. Mas em tudo ele foi humilde. E eu vejo hoje, presbítero, que a receita para essa geração, para tudo dar certo na nossa vida, é ser humilde. É isso. Não importa o que você é, se você é dono de uma empresa, se você é pastor, se você é professor, maestro, cara, seja humilde. É isso. E o pastor Roberto me ensinou a ser humilde. Ele via que eu era humilde, ele me ensinou a ser humilde. E eu via que a igreja OBPC aqui de Olímpia era isso, era humilde, era simples. E glória a Deus, eu continuei nesse caminho. E com isso eu fui atingindo tons, eu via realmente que eu estava cantando bem.
Sabe, eu falo isso não pra me aparecer, mas pra falar que realmente o pastor me ajudou eu despertar aquele dom que tava aqui, né, escondido. Eu cantava muito bem, tudo. Aí fui evoluindo, fui crescendo. Ah, um detalhe importante. Meu amigo Guilherme, forte abraço. Vou pôr o Guilherme aqui na roda, Mário. Traz ele aqui um dia em nome de Jesus. Vou trazer ele. Guilherme Alexandre. É outro milagre também, viu? Milagre, é tem um testemunho, milagre, Mário. Vim aqui é outro milagre, pelo amor de Deus. Ô, Guilherme, Caí. eu conheci ele. Ô, Guilherme. Traz ele. Vem pra cá, vô. Eu conheci o irmão Guilherme na igreja Resgate, mano. Porque a Fabiana, a mãe deles, é da Resgate. Aí eu e minha mãe viemos primeiro pra Resgate e depois a Fabiana veio com o Guilherme, entendeu? Enfim, aí que acontece, irmão. O que acontece? Acho que eu tinha um... não lembro a idade, também não vou falar a idade que é. O que acontece? O Guilherme se aperfeiçoou bem no violão, mais do que eu, pegou firme na guitarra, foi... Que a gente criou um vínculo de amizade tão grande, que a gente já era bem tão grande, a gente praticamente somos irmãos, Mário, eu, o Guilherme, a gente é fechamento. Aí o que acontece? Teve uma certa vez, aí vai ver, irmão, como o diabo é astuto, presta atenção, mesmo você dentro da igreja. Teve uma certa vez que teve um evento, se eu não me engano, eu não sei se era a Bala Olímpia, Semana do Evangelho. E o irmão Guilherme não estava tão firme na igreja, agora eu vou falar, não estava tão firme na igreja. E eu sempre puxando ele, falando, Guilherme, continua na igreja. Uma vez ele faltava, ia, Guilherme. Mas entende, ele não estava desviado, é porque, irmão, eu entendo o lado dele, ó, tiro de guerra. Não, agora eu vou passar a mão nele. Tiro de guerra. Aí ele trabalhava. Chegava de noite, ele tava cansado, gente. Ele tava o pó, vou puxar o saco dele. Ele tava o pó. Enfim. Aí eu falei, Guilherme, não, vamos, Guilherme, vamos, o pastor precisando de você, vamos tocar e tal. Aí chegou a Semana do Evangelho. Aí eu lembro que o pastor fez uma reunião com a equipe de louvor. E aquilo, meu irmão, foi um divisor de águas naquele dia, eu vou contar pra vocês. Aí o pastor, tal, tudo, tava todo mundo, todos os integrantes, mas só tinha um guitarrista. Na época só era o Guilherme, só tinha um guitarrista. Aí o pastor foi fazer uma reunião com a equipe de louvor e falou assim, irmãos, ó, é o seguinte, tem a Semana do Evangelho, fomos convidados para abrir, para fazer o louvor, para tocar, mas só que eu preciso de um guitarrista. O pastor Roberto falou assim, e eu quero conversar com vocês porque eu entendo a situação do Guilherme. Ele tá vindo de vez em quando, devido ao tiro de guerra, devido a essas coisas. E temos a regra do louvor. O pastor foi sempre rígido com a gente. O pastor Roberto é legal, é engraçado, mas o Mário é sempre rígido. E o louvor tinha as regras. E dentro da regra da época que o pastor Roberto estabeleceu, o Guilherme não se enquadrava tanto para cantar no ministério na igreja local, como cantar nos eventos. Mas o Guilherme estava bênção, estava indo nos cultos, de vez em quando, mas ele não estava conseguindo, vamos dizer assim, a agenda, aconselhar muitas coisas. O pastor conversou conosco, o pastor falou assim, gente, e eu confio no Guilherme, sabe, eu quero todo mundo, essa equipe de louvor cantando e tocando. Então, eu lembro da frase direitinho, vamos ter um olhar de misericórdia. Ele falou desse jeito que me pegou, um olhar de misericórdia. Amém, pessoal? Amém. Vamos ter ensaio e tal, vou chamar o Guilherme, ele vai vir, ele vai tocar conosco. Amém. Mas e o que acontece, meu irmão? Vem o diabo. O diabo veio, irmão Mário. Você não sabe dessa história, agora vocês vão ficar sabendo. Veio. Eu cheguei em casa, irmão. Eu não sou de ficar nervoso, mas eu cheguei bufando aquele dia do culto, juro. O culto foi uma benção, palavra. O pastor conversou conosco. A equipe de louvor entendeu a necessidade, que precisava de um guitarrista, que sentimos que tem um olhar de misericórdia. Mas não estava na minha cabeça. Eu falei assim, não, gente. Eu tô aqui desse jeito, Mário. Tô aqui todos os cultos, eu não falto, todos os ensaios. E tem tudo mais pra participar. E o Guilherme tá faltando dos ensaios e ele vai tocar. Desse jeito, irmão. Desse jeito. Aí eu cheguei em casa, mandei mensagem pro pastor, ó, é isso eu não concordo. Mas eu realmente fui egoísta, irmão. Não foi uma conversa assim, sério. Eu fui realmente, aquele dia eu fui arrogante. Eu pedi até perdão pro pastor depois e pra Deus. Eu falei assim, pastor, mas tá errado. Eu não concordo, o Guilherme tava... E presta atenção, gente, Guilherme é meu melhor amigo, viu? Este que é meu melhor amigo. Vai vendo. Imagina que é o meu inimigo. Eu falo, não, pastor, não, tá errado, o Guilherme não pode tocar, não vai tocar. E o pastor falou assim, filho, eu entendo o que você tá falando, mas assim como eu falei lá na reunião, eu vou falar pra você de novo. Precisamos ter um olhar de misericórdia, porque não é eu, Roberto, é Deus falando. Aí, irmão, eu entendi, foi um divisor de águas, eu entendi aquilo. Que não é assim, as regras,
não é o meu eu, não é que algo rotineiro. Se Deus falou, acabou. Não tem dessa. Meu irmão, mas pensa, foi difícil, Mauro, aceitar essa posição do pastor. Porque eu via, o diabo me mostrava que, tipo assim, que o pastor estava pondo, tipo assim, engrandecendo o nome do Guilherme e humilhando o nosso nome. Você tá entendendo? Eu não sei se estou conseguindo compartilhar com vocês. Entendeu? Porque todo mundo participava dos cultos dos ensaios. E ele não estava participando, e o pastor deu essa oportunidade para ele, isso o diabo colocou. Mas aí eu acalmei o coração, o pastor foi conversando comigo, eu busquei em Deus, Deus foi falando. E é isso, meu irmão. Que por isso que eu quero agora trazer um paralelo com essa palavra que eu li aqui em Lucas 15. Porque esse pai teve um olhar de misericórdia para esse filho que saiu da casa. Olha aí. E voltou. Você está entendendo? E eu me deparei com esse filho que voltou para casa, que esse pai, hoje eu falo representado do pastor Roberto, agradou, abraçou, apoiou ele, trouxe ele de volta para a igreja. E eu, filho mais velho, que nunca se desviou, nunca saiu da igreja. O Mário sabe disso, eu nunca saí da igreja. Mas eu estava perdido, porque eu deixei isso entrar no meu coração. Essa raiva do Guilherme, essa confusão. Eu fui... Você está entendendo como funcionam as coisas? Então entenda, se você está na igreja hoje, não é que você está blindado de tudo não, meu irmão. Você tem que estar em Deus. Não importa se você vai na igreja, não importa se você faz parte de algum ministério, você precisa estar em Deus. Aleluia. Que aí você vai ser blindado de todo mal. Enfim, a partir daquele momento eu fui ter uma nova visão. Aí eu comecei, realmente, Mário, ministrar melhor. Porque eu entendi que não é só regras. Eu entendi que é olhar de misericórdia. Eu falei do pastor mesmo na Bíblia. Jesus, aquela mulher, não é mulher cananeia, a mulher que ia ser apedrejada. A lei, que era a lei? Cometer adultério, ser apedrejado. Qual que foi a decisão de Jesus, meus irmãos e ouvintes? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus confrontou aquele povo de uma tal maneira que ninguém conseguiu jogar. Entendeu, Mário? Eu creio que Deus já está falando com você. Ninguém conseguiu condenar aquela mulher. Ninguém. Jesus teve um olhar de misericórdia. Então eu entendo que muitas vezes na nossa vida, nem tudo é mandamento, nem tudo é regra. Era regra assim, apedrejar. Mas só que a misericórdia, meu irmão, e a graça de Deus é maior do que qualquer regra. E eu entendi que o pastor Roberto, muito, mas muito usado por Deus, ele teve um olhar de misericórdia pelo Guilherme, pela minha vida. A partir daquele dia o pastor Roberto começou a orar mais por mim. Que ele entendeu, se eu deixasse aquilo entrar no meu coração, presbítero, nossa, ia fazer um mal tão grande que eu ia me perder dentro da igreja, como eu já estava me perdendo, como esse filho aqui, irmão do filho pródigo, dentro de casa se perdendo. Enfim,